Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá? Começando o segundo semestre de 2020 de forma remota, né? Com enorme satisfação que em nome da Faculdade Evangélica de Rubiataba, que iniciamos com a graça de Deus este semestre. Para quem não me conhece, meu nome é Glaucio Batista da Silveira, sou professor de Processo Civil na instituição há 5 anos. Ministro das disciplinas Processo Civil 3, Processo Civil 4, sou professor do Núcleo de Prática Jurídica, né, lá no Serviço de Assistência Jurídica, sou professor orientador, né, da monografia. Então, estou aqui para tocar o semestre da melhor forma que tiver ao nosso alcance, certo? Então, vamos dar início. Nossa disciplina Direito Processual Civil 3, conforme a gente conversou agora há pouco na aula online, para quem está vendo esse vídeo, né, posteriormente à aula online, se refere, né, ao processo de execução em si, né, seja ele em sentido amplo, seja ele em sentido estrito. Então nós vamos estudar, né, o processo de execução, que abrange o que? Sentido amplo falando, a liquidação e o cumprimento de sentença, né, e a ação de execução propriamente dita. Então, ao longo do semestre, é bem semelhante, né, as duas partes, tanto o cumprimento de sentença como a ação de execução propriamente dita, pois o que embasa, a diferença entre elas, o que vai ser o título que embasa, né, o cumprimento de sentença, que será um título executivo judicial, que tem rol próprio no CPC, bem como o título que vai embasar, né, a ação de execução em sentido estrito, que também tem rol próprio no CPC. Então, conforme falada, o material dessa aula está disponibilizado, é uma página para leitura, né? Logo em seguida tem um questionário, né, para induzir vocês a induzir e estimular, tá, o aprendizado em vocês. Então, toda atividade pós-aula será um questionário de 4 questões. Então, esse questionário já está disponibilizado no AVA, logo abaixo, na atividade pós-aula síncrona, né? Nossos encontros síncronos, né, são os online, ocorrerão às 20 horas do dia da respectiva aula, tá? Estejam presentes, farei chamada normalmente, tá? Então, a não presença na aula caracterizará a colocação de falta para o aluno, beleza? Tranquilo? Me avisem sobre alguma situação, né? Vocês têm meu número, já tem, espero que todos estejam lá no nosso grupo, né? Quem não tiver, volte o grupo da sala aí nas conversas, eu mandei um link, né, para poder acessar o grupo da nossa disciplina. Todo material que estiver no AVA eu vou procurar estar alimentando também o grupo, para quem não tiver tendo acesso, tá? Me falem. Eu não posso postar só lá para vocês acessarem por lá, certo? Vocês têm que acessar tudo pelo AVA, tá? Então, voltando ao que interessa, que é o semestre, né? Aqui a gente estuda basicamente como, né, receber aquilo que nós ganhamos numa sentença ou aquilo que está disposto num título executivo extrajudicial. Então nós vamos ensinar todos os meios de expropriação, né? Meios de coerção para poder forçar o executado a cumprir o disposto na sentença ou no título executivo extrajudicial. Então esse semestre, né, até todas as fases do processo de execução, seja
a formação do título até, né, a satisfação da obrigação que acarretará a extinção da execução. Então, nessa primeira aula a gente fala basicamente sobre noções gerais, e antes de eu entrar propriamente no tema de hoje, que a gente vai levar aqui pouco mais de 10 minutos, foi proposital, só para vocês não começarem já desgastados, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o processo, né, a fase anterior à nossa disciplina, que abrange o quê? Abrange o processo de conhecimento, desde o seu início, né, com a petição inicial até a sentença, certo? Então, a partir do momento que ocorre a publicação, né, da sentença, né, o processo é decidido lá pela sentença, existe a hipótese de que da parte prejudicada recorrer, certo? No entanto, há obrigações, né, que já permitem, desde a prolação de uma decisão lá no início do processo, ou, né, mesmo ao final com a sentença, que já permite-se um cumprimento provisório. Então, voltando lá atrás, nós tivemos uma petição inicial, que foi ajuizada, que teve o juízo de cognição lá, por parte, teve o juízo de cognição sumária pelo juiz, o juiz logo em seguida determinou a citação do réu, o réu apresentou a sua contestação, houve a impugnação da contestação pelo autor, né? Houve a produção de provas, né? Houve o saneamento do processo e aí houve a sentença. Dessa sentença sempre caberá um recurso, né? Será o recurso de apelação, que da apelação também pode ensejar um recurso até o trânsito em julgado da sentença e formação da coisa julgada. Então, isso aí vocês já viram processo TGP, em processo 1, processo 2, meu querido professor Marcos, né? Então, chega no ponto que a gente tem uma sentença ou uma decisão, agora a gente vai diferir, né, essa situação. Nós poderemos ter uma sentença que já exauriu todas as possibilidades de recurso, né, uma sentença transitada em julgado, ou nós poderemos ter uma sentença, né, ou nós poderemos ter uma decisão que já permite o cumprimento provisório. O que é cumprimento? É eu forçar a parte devedora, a parte requerida, a cumprir o que está disposto, ou numa decisão, ou numa sentença. Professor, mas você já está falando de cumprimento, eu olhei aqui no plano de ensino, cumprimento de sentença está lá na frente. A gente tem que falar de liquidação agora. Estou falando isso para a gente, né, poder entrar na liquidação em si. Então, decisão a gente pode ter uma decisão que fixou os alimentos provisórios. A mãe, né, que ajuiza a ação de alimentos em face do pai, desde o início ela vai ter uma decisão em seu favor, que é o que? Uma decisão que fixa os alimentos provisórios. E se a parte requerida não cumprir essa decisão? Cumprimento provisório da decisão que fixou os alimentos, certo? Lá no final, esses alimentos provisórios são convertidos em definitivos, que são aqueles que serão fixados na sentença. O professor não cumpriu lá na frente, cumprimento definitivo dos alimentos. Professor, tudo bem, o senhor falou de sentença, né? O senhor falou de ação de execução, esquece a ação de execução por hora, porque a ação de execução a gente não vai ter a sentença, a gente vai ter um título executivo extrajudicial. Exemplo, cheque, contrato, nota promissória, certo? Que uma vez não cumprida, permite-se o ajuizamento de uma ação de execução desse título. Então, voltando. Professor, essa sentença aí, tô com uma dúvida. Juiz determinou o pagamento de uma indenização por, por dano material a ser apurado em liquidação e fixou dano moral em R$6.000.
Qual que é a natureza jurídica dessa sentença no tocante à liquidez? Ela é uma sentença líquida? Ela é uma sentença ilíquida? O que ela é? Gente, nesse caso do meu exemplo, nós temos uma sentença parcialmente líquida, né? Parcialmente líquida. Por que parcial? Porque ela apenas fixou, né, o dano moral, tá? Apenas fixou o dano moral, que ainda assim ele deve ser apurado sempre a partir da sua fixação. O dano moral, via de regra, é apurado a partir da sua fixação. No meu exemplo, os danos materiais, eles tinham a ressalva do juiz para se apurar em liquidação. E aí eu começo, né, o semestre 2022, né, 2020/2, né, falando do primeiro tema das noções gerais de liquidação de sentença. Gente, teremos liquidação de sentença toda vez que uma sentença não for líquida. Toda vez que o objeto de uma sentença não for líquido. Então, a liquidação de sentença sempre precede, sempre vem antes do cumprimento de sentença. Ou seja, a gente jamais poderá pedir o cumprimento de uma sentença que não esteja liquidada, tá? E lembrem-se que sentença não é aquela que não é só aquela que determina a obrigação de pagar, tá? Sentença ela pode determinar, ter como objeto uma obrigação de fazer, de não fazer, certo? De entregar coisa, certo? Então, a sentença nem sempre, muitas vezes a parte liquidez está relacionada à pecúnia. Não é bem assim, tá? Não é bem assim, porque agora há pouco a gente vai falar quais são as espécies, né, de liquidação de sentença. Então, os primeiros 3 artigos a serem estudados nessa aula de hoje são os artigos, né, 509 a 512, tá? Pedir já a leitura deles, porque nas primeiras 4 aulas aí a gente estará sempre falando de liquidação de sentença, tá? Então, a sentença, ainda que ilíquida, ela constitui um título executivo. Ela não deixa de ser um título executivo porque ela não está liquidada, tá? Ela é um título executivo judicial. Por quê? Porque a parte de liquidação é apenas uma fase. A liquidação, repetindo, ela é pressuposto para o pedido de cumprimento de sentença. Beleza? Tranquilo? Podemos prosseguir? Podemos prosseguir. Então, repetindo, a iliquidez ela pode ser parcial ou pode ser total, né? Podemos ter uma sentença parcialmente líquida, né? Como podemos ter uma sentença totalmente líquida ou totalmente ilíquida. Normalmente sentenças trabalhistas, né? Alguém que já tem na prática, seja a nível de estágio, ou seja por experiência própria, né? Muitas das vezes, assim, na maioria das vezes, 99% dos casos, ou seja, todas as vezes, uma sentença trabalhista ela é remetida ao setor de cálculos do respectivo tribunal para poder, né, proceder à sua liquidação. E aí, aproveitando o exemplo, né, sempre da liquidação as partes serão intimadas para concordarem ou manifestarem discordância dos cálculos apresentados. Isso falando do meu exemplo, né, da liquidação de sentença, que pode ser requerida, né, tanto pelo credor como pelo devedor. Uai, o devedor pode pedir a liquidação? Sim. O devedor ele pode querer pagar, né, querer cumprir com o objeto da condenação. Nesse caso, o devedor também poderá o quê? Solicitar, requerer a liquidação da sua sentença, né, daquela sentença do seu processo. Então, dando prosseguimento, né,
Citamos aí como exemplo de sentença totalmente ilíquida a sentença que, eventualmente, numa ação de reparação de danos, apenas condena o vencido a pagar lucros cessantes, que são aqueles que a pessoa deixou de ganhar, referente aos dias em que o veículo ficou parado. Ora, eu vou ter que apurar quantos dias ficou parado, quanto que valia cada dia, quanto que o autor deixou de ganhar por cada dia que o veículo ficou parado. Tudo isso, por exemplo, é apurado na fase de liquidação, ou seja, a sentença condenou só isso, totalmente ilíquida, tem que liquidar. Parcialmente líquida, tem no nosso material aí, gente, só uma pausa. Doutrina base da nossa disciplina, melhor autor, mais didático, mais transparente, menos cansativo, Eupídio Donizete, tá? Eupídio Donizete. Nosso material nada mais nada menos que os capítulos do livro dele. Por isso que em toda semana de aula disponibilizada, a referência será o livro do Eupídio Donizete, porque é ele que vocês têm que seguir, né? É a base, não vamos nos ater a outro autor, tá? Muito embora eu possa estar, vou mandar no grupo lá livros, demais livros de processo civil para vocês, né? Então, doutrinador base, tanto é que o material que acompanha a aula, e quem quiser sempre acompanhar a parte em vídeo, vai ser a parte do dia, vai estar lá no capítulo do Eupídio, que eu desmembro e disponibilizo já para facilitar a leitura de vocês. Porque se eu passar o livro, mesmo online, abrir o livro e ir lá na página já fica mais difícil. Aqui não, aqui dividido, aula tal, o material já está disponibilizado, basta fazer a leitura. Objeto de aprendizagem, aula nesse formato que nós teremos, certo? Mais a leitura do material, que será a atividade pré-aula síncrona, beleza? Na aula online, a gente vai reforçar isso aqui que a gente está falando, tirar as dúvidas de vocês, certo? É porque a parte gravada já vai estar disponível para poder o quê? Para poder vocês fazerem a atividade pós-aula, que será o questionário. Feito isso, a gente espera, que em breve a gente esteja presencialmente, em sala de aula para poder otimizar o nosso aprendizado. Beleza? Então nós estamos falando de sentença totalmente líquida e aí eu passo a falar sobre a sentença parcialmente ilíquida, tá? Parcialmente líquida. Parcialmente líquida, eu dei um exemplo agora há pouco, uma sentença que vem com parte, do valor já liquidado, vem em parte liquidada. E tem lá como exemplo o material, é parcialmente ilíquida, a sentença que condena o réu a reparar o valor de danos orçados em R$3.000 causados ao veículo de propriedade do autor e ao mesmo tempo condena-o ao valor equivalente à desvalorização do veículo conforme se apurar em liquidação. Viram? Fixou o valor quanto à reparação dos danos e condenou ao pagamento do valor equivalente à desvalorização a ser apurado em liquidação. Essa parte é ilíquida e carece de liquidação. Gente, toda vez que a sentença já tiver parte liquidada e essa parte liquidada da obrigação não for cumprida pelo devedor, pelo requerido, o autor já pode pedir o quê? O cumprimento dessa parte líquida, tá? Já a parte ilíquida, ele deverá o quê? Deverá pedir a sua liquidação. Tranquilo? Esmiuçando bem essa parte, Isso que eu acabei de falar está lá no artigo 509, parágrafo 1º, tá? 509, parágrafo 1º. Não deixem de ler os artigos que eu fizer referência nas nossas aulas, tá? Eu não vou ler artigo aqui porque isso não é objeto da disciplina, fica cansativo e é obrigação de vocês, fazerem a leitura por conta própria. Beleza? Para finalizar a parte de hoje, o novo código ele contempla duas formas de liquidação. A
primeira é por arbitramento, arbitramento, e a segunda é pelo procedimento comum, certo? Então são duas as formas de liquidação, uma é por arbitramento e a outra é pelo procedimento comum. Professor, vamos lá, pela nomenclatura da palavra arbitramento, será que tem um árbitro? Tem, né? Esse arbitrar é o que? Esse arbitrar consiste, né, ou na utilização de um terceiro, né, perito, para poder proceder à liquidação, certo? E a segunda fase é o que? A segunda possibilidade é a liquidação pelo procedimento comum. Procedimento comum, professor, está ligado ao procedimento comum lá do processo de conhecimento? Sim. Procedimento comum, gente, é aquela liquidação em que ocorreu, em que teve um fato novo pós-sentença. Então, esse fato novo pós-sentença deverá ser submetido ao contraditório previsto lá no procedimento comum. Beleza? Tranquilo, certo? Então, anotem aí as duas fases, nós iremos estudar, né? Liquidação por arbitramento está lá no artigo 509, inciso 1. O juiz pode determinar ela na sentença, que será feito por essa forma, né? As partes podem convencionar que eventual liquidação de sentença será feita por arbitramento, né? Isso antes da prolação da sentença, né? Ou quando o objeto da obrigação disposta na sentença exigir essa liquidação. Gente, a mera apresentação de cálculos pelo credor não é modalidade de liquidação de sentença, tá? Se o valor a ser obtido em eventual fase de cumprimento depender apenas de meros cálculos aritméticos, esses deverão ser feitos. Uma sentença de juizado, por exemplo, o que vai acontecer? O autor deverá apresentar esses cálculos que serão submetidos ao contraditório, né, do requerido para sua concordância ou discordância. Lembre-se, no processo, toda vez que uma parte discorda da outra, ela tem que apresentar os seus argumentos. Toda vez que uma parte discorda de eventuais cálculos, ela tem que apresentar os seus. Beleza? Então, liquidação por arbitramento, artigo 509, inciso 1, determinação na sentença, convenção das partes ou quando a natureza do objeto carecer. Beleza? Por exemplo, ela precisa de conhecimentos técnicos para poder apurar o valor, precisa de um contador levantar aquele valor na sentença. Então, conhecimento técnico. Não, precisa de um perito, né? Liquidação por arbitramento. E aí, sendo prova, né, depender de prova, aplica-se todas aquelas regras de provas periciais. Por exemplo, o perito vai ter que apresentar um laudo. Esse laudo vai ser dado vista às partes. Concordando, ok. Discordando, apresente a contraprova. O juiz julga. Professor, mas tem tudo isso na liquidação? Sim, tem tudo isso. Se carecer de liquidação, tem toda essa situação. Mas não vamos entrar aqui na fase. A fase é objeto das próximas aulas, tá? Hoje eu preciso que vocês memorizem só que a liquidação abrange tanto a liquidação por arbitramento quanto a pelo procedimento comum e que tudo isso que nós vamos estudar está lá entre os artigos 509 a 512. Beleza? Tranquilo? Igual eu falo no final da aula, dúvidas, eventuais dúvidas, até a aula online, tá? Estaremos à disposição. Primeira aula, explicação do plano de ensino e dúvidas sobre essa parte de noções gerais da liquidação. Muito obrigado a vocês, fiquem com Deus, tá? E até logo.
Um abraço, tchau.